Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Pavimentar o caminho para a integração das tecnologias disponíveis em uma propriedade rural. É assim que a Sônia Proença resume o trabalho que tem ajudado a construir, levando conectividade para áreas até então desprovidas desse serviço. Diretora de uma empresa que tornou-se referência no tema, ela explica como a inteligência de dados e a expansão da digitalização são ferramentas essenciais para quem busca produzir mais e melhor, aumentando o desempenho e reduzindo os custos. Ela diz que não gosta de perder nem no par ou ímpar, deixando claro que a competitividade é uma de suas características. Ao mesmo tempo, se emociona ao contribuir de alguma forma com a transformação na vida das pessoas, referindo-se aos benefícios decorrentes do acesso à internet. A paranaense, que há mais de uma década vive em Mato Grosso, agradece a Deus pela mudança que a aproximou do agro, setor que virou o foco da empresa em que trabalha e que, nos últimos 4 anos, instalou 450 torres, garantindo conectividade a uma área de 2 milhões de hectares. Sônia Proença, que satisfação recebê-la aqui no podcast do Patrone. Já agradeço, sei que também vive na correria aí. Tanto é que trabalhamos muito próximos um do outro ali, né, dentro do Hub, do AgriHub, e pouco nos vemos no dia a dia, porque a gente sabe que a correria é tamanha para ambos, né, e quando a correria é grande assim, significa que a gente está trabalhando bastante, né, que as coisas estão fluindo, e a gente batalha para isso, né, então te agradeço duplamente, né, por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco no podcast do Patrone. Como é que você está? Tudo bem? Tudo jóia, Patrone. Bom dia, obrigada pelo convite, né, pela oportunidade. E é isso, a correria, eu falo pro time, né, gente, é melhor sobrar serviço do que faltar, então vamos embora, mas a gente se encontra pouco e quando se vê, oi, tudo bem, e nem tem tempo de conversar, né? Então vamos aproveitar esse momento em que estamos trabalhando aqui, você trazendo um pouco do teu trabalho, da tua carreira, eu também trazendo esse outro lado da minha carreira, que é conversar com as pessoas, né, que estão no nosso dia a dia, fazem parte de alguma forma e ajudam a construir o nosso agro. E aí vamos aproveitar para conversar nesse momento, né? Nada mais oportuno do que isso. Trabalhar conversando agora, conhecendo um pouco mais da história. Então, Sônia, a gente falou da correria aqui, e para quem está nos ouvindo já começar a entender, a gente está falando de uma correria tão grande que você está envolvida, porque o teu trabalho ele tem muito a ver com a realidade do nosso agro hoje, né? Que é misturar tecnologia, né? Conciliar tecnologia, avanço tecnológico, conectividade com o campo, né? Exatamente. Então, o nosso trabalho, assim, meu trabalho aqui na Sol, basicamente é norteado pela demanda do produtor, né, em cada vez mais precisar modernizar, cada vez mais precisar usar tecnologia para produzir mais e melhor, né, e a gente faz isso partindo da conectividade. E a correria se dá porque o nosso país tem extensões continentais e a gente tem aí dificuldades com relação à infraestrutura, né, chegada nos lugares, então isso delonga um pouco mais e a gente sabe que não pode perder tempo, né, as janelas do produtor são curtas, então por isso a gente vive, assim, na pressão o tempo todo para buscar atender essas expectativas, né, e não perder as oportunidades e conseguir atender o produtor dentro das janelas que ele precisa, né. Não, e você falou bem, atender dentro das janelas que o produtor precisa, né? Ainda tem isso, né? Além de todas os obstáculos, né, já conhecidos, logísticos, distâncias, né, climáticos, a gente tem a janela, né? Ou seja, é preciso que tudo esteja de acordo com aquela janela programada para plantio, para colheita e etc. Exatamente. Então, um projeto de conectividade, ele não nasce sozinho, né? Ele nasce com vários outros projetos embaixo dele que dependem da conectividade, então a telemetria, o monitoramento climático, as questões de mapeamento, né, seja com drone, ou seja uma pessoa lá fazendo mapeamento, então tudo isso influencia, né, e o produtor de fato ele fica na expectativa, porque ele sabe que a conectividade vai chegar e vai transformar. Então, junto com o investimento da conectividade, vem também as outras soluções, né? A integração da tecnologia, que é o nosso propósito efetivamente, assim. A gente até brinca, gente, a gente não faz conectividade porque a gente gosta, a gente faz conectividade porque ela é necessária, né? Então, é basicamente pavimentar ali a estrada para que a gente consiga apoiar o produtor para ele passar com a integração de tecnologias. Porque sem a conectividade a gente fica mais no mesmo, né? Trabalhando no offline, trabalhando no escuro, e isso não transforma a vida do produtor e nem a vida das pessoas no entorno, né? Então, o projeto de conectividade, ele nunca nasce sozinho, né? Então, a gente precisa pensar em todo o ecossistema, que é o que a gente fala sempre, né? Nosso discurso está sempre dessa forma, o ecossistema do agro.
tudo debaixo do mesmo guarda-chuva conectado para o produtor não precisar fazer uma coxa de retalhos ali com as soluções, né? Então, é basicamente isso, assim, é o pensar com os olhos do produtor, como é que a gente transforma, né? Qual é a demanda? Cada um tem a sua. Eu quero economizar combustível, eu quero economizar com manutenção de máquina, eu preciso plantar melhor, eu preciso colher melhor, eu preciso mapear a minha área. Não tem uma receita de bolo, né? O pessoal sempre questiona a gente, como é que funcionam os projetos? Cada projeto nasce único. A gente pode usar como referência, né? Até comentar com o produtor, olha, fulano de tal fez assim, mas cada um dentro da sua realidade, seja por conta da região, seja por conta da cultura, mas cada projeto ele nasce único e é desenhado personalizado para aquela realidade ali. Né? Legal, mais adiante a gente vai voltar a falar sobre isso. A gente só deu um spoiler aqui para quem está nos acompanhando e entender, né, qual vai ser o rumo da nossa prosa aqui. Mas antes, vamos para o ponto tradicional aqui, é conhecer um pouco mais sobre você, né? Me fala um pouquinho da tua origem, né? Como começa a tua trajetória profissional, tuas escolhas profissionais. Bom, eu profissionalmente nasci no Telecom, né? Vivi aí 15 anos em operadora, né? Como consultora de vendas do PAP, vendendo plano corporativo, isso lá no Paraná, né? Há 13 anos eu moro no Mato Grosso, moro em Cuiabá, mas eu sou paranaense, né? Então, vim num desafio, na época eu trabalhava numa operadora, vim num desafio, num projeto para ficar 2 anos, depois mudar para o Rio de Janeiro. Isso nunca aconteceu. No Carnaval desse ano eu completei 13 anos de Mato Grosso, né? E assim, tenho uma gratidão imensa pelo Estado, uma gratidão imensa pelas pessoas, porque foi aqui em Mato Grosso, foi em Cuiabá que eu estruturei a minha carreira profissional. Os meus filhos são daqui, né? Eu tenho uma menina de 8 anos que é cuiabana, e o outro bebê a caminho aí, que também são os maiores presentes daqui, além da minha trajetória profissional, que basicamente nasceu dentro de operadora, né? Cuidando da parte de atendimento para as demandas de telecomunicações e TI, de pequenos e médios clientes. Depois eu passei a atender os grandes grupos, né? E atendendo os grandes grupos em Cuiabá, começou o atendimento aos grandes grupos do agro. E aí, sempre nesse engajamento, né? Uma coisa que é minha mesmo, de entender a realidade daquele cliente, falar, tá, tudo bem, o que a gente precisa evoluir? E aí começaram a surgir as demandas de conectividade no agro, que há 7 anos atrás, quando a gente começou a ouvir, né, falar a respeito de conectividade no agro, ainda era tudo muito embrionário, né? Em algumas regiões ainda é embrionário, mas a gente levava, né, para a engenharia, para o marketing, dentro de operadora, a demanda de colocar uma torre na fazenda. Eles perguntavam para a gente assim, mas por que vocês querem colocar uma torre de um site lá no meio da roça? Para quê? E, de repente, o mercado começou a pulsar isso, né? Então, meu primeiro passo no agro, eu sempre comento que teve trabalho, mas também tive muita sorte, porque no meu caminho eu tive oportunidade de cruzar com pessoas incríveis, né? Ricardo Moreira da Mage é um baita cara, assim, foi... Eu brinco, sempre que eu falo com ele, eu digo, olha, o que eu aprendi porque você deixou. Eu aprendi porque você me deu essa oportunidade, né? Que foram os primeiros projetos de conectividade no agro que eu toquei, e tive o privilégio de tocar com uma pessoa extremamente engajada e disposta a transformar, né? E aí eu me apaixonei, falei, não, gente, eu quero fazer isso da vida, né? Eu não quero mais fazer outra coisa, eu quero fazer isso para a vida, assim, porque de fato, transforma, né? E isso a gente estava falando de um grande cliente. E aí comecei, né, nos atendimentos de Amage, Schaeffer, esses clientes de grande potencial. A gente evoluiu com os projetos de conectividade e assim nasceu a Sônia Proença atendendo projetos do agro, né? E aí depois, assim, tá, como é que a gente expande? Para onde a gente vai? Isso eu estava dentro de operadora ainda, né? E aí operadora, uma grande escola, né, um lugar incrível para a gente aprender e trabalhar e desenvolver a resiliência, né, mas é um transatlântico para a gente mudar. Uma curva demanda muito esforço aí. Exatamente, uma curva demanda muito esforço, muitas pessoas envolvidas e etc. E nesse momento também surgiu o projeto da Sol, que começava a dar uma incomodada nas negociações, né, e eu até brincava, assim, falava, quem são esses caras, né, o que eles estão fazendo? Por que está incomodando? Onde que vai? Não sei, né? E aí, assim, comercial na veia, eu não gosto de perder nem para o ímpar. Pouco competitiva ela, né? E aí a gente começou a se cruzar em alguns projetos e chegou o momento que eu fui conhecer, né? Recebi o convite do Rodrigo Oliveira, que é o nosso CEO, para conhecer o projeto da Sol.
falei assim, cara, é isso. É isso que eu quero fazer, né? Então, eu, depois de 10 anos na minha operadora, falei, não, eu vou dar esse passo, vou pedir demissão e vou encarar um desafio novo numa startup, há 3 anos atrás. A gente vai construir essa história juntos. E aí passamos a desenvolver ali um novo modelo de negócio, uma nova roupagem em projetos de conectividade, desmistificando isso, né? Não é só para o grande, é para todo mundo que tem a demanda, né? E isso me apaixona a cada dia, assim. Toda vez que eu vejo um cliente que está conectado, eu falo para a turma, assim, me emociona ver a transformação na vida das pessoas, né? Porque é isso que a gente faz, assim, e eu falo muito para o meu time, se eu passo na sua vida e eu não deixei nada, tá errado. Você não mudou nem um pouquinho, nem que seja para assim, eu não quero ser chata igual a Sônia, não quero ser assim, nem que seja para isso, eu falo, não, tá errado, a gente tem que transformar sempre, né? Então, assim, nasceu a Sônia no agro, mas por uma paixão, porque quando eu mudei para Cuiabá, eu não sabia nem que algodão dava flor. O que é o pé de algodão? Não sei, nunca vi, né? O algodão, para mim, é aquele que a gente compra na farmácia, né? E a cada dia a gente aprende, é tudo muito dinâmico. Então, foi, assim, de fato, de sorte, né, assim, do universo, né, de Deus ter me dado essa oportunidade de colocar o pé no agro e me apaixonar e falar, não, daqui eu não saio nunca mais, né. E, coincidentemente, eu estava aqui no celeiro do país, então, aqui fiquei e devo ao Mato Grosso toda a minha carreira, eu devo aqui aos produtores do Mato Grosso, isso eu vou carregar comigo para sempre. Legal, maravilha, muito bacana. E veio para um estado que, além de tudo, ainda é muito acolhedor, né? Então, não falta oportunidade de trabalho, não falta oportunidade de crescimento, né? E não falta demanda do campo, né? Especialmente quando a gente fala em conectividade e em tecnologia. Então, estava no lugar certo, na hora certa e construindo uma carreira sólida aí. Antes da gente falar um pouco mais sobre o trabalho que vocês oferecem e entender como funciona tudo isso, aí você já disse um ponto que é fundamental, né? Não é só para os grandes, né? Ou seja, para os médios, para os pequenos produtores. Então, eu quero entender daqui a pouquinho como que funciona isso na prática. Eu queria só tirar 2 dúvidas aqui que são importantes para a gente construir um pouco da tua história. Você é do Paraná, de que cidade que você é? Curitiba. Curitiba mesmo, da capital. E aí você se formou em que área? Eu fiz ciências contábeis. Comecei a trabalhar em telecomunicações, porque foi o filho do pobre, ele precisa do quê? Ele precisa de uma CLT, de um emprego com carteira registrada, né? E aí eu tinha recém entrado na faculdade de Direito, precisava de um trabalho para pagar a faculdade. E aí conheci uma pessoa, assim, né, olha, eu trabalho como vendedor externo e a comissão é boa. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, porque eu não vou ficar fechada no escritório, eu consigo fazer a rota, vamos lá. Tá, precisa de carro, não tenho carro, mas eu passo de ônibus e vamos lá, né? A gente vê onde vai dar. E aí foi vendas, né? Eu não tinha formação na época, bem falar eu sei, vamos vender. E aí desenvolvi a trajetória profissional sempre na área comercial, vendendo, né? E vim para o Mato Grosso, e aí quando eu vim para o Mato Grosso, aí aqui eu fiz ciências contábeis, então 2 áreas completamente distantes do agro, né? Não sou agrônoma, nem nada nesse sentido. E sempre na área de vendas, depois fui para gestão e tal. Aí, quando eu comecei, né, a botar o pezinho no agro, aí eu fui fazer, né, o MBA, gestão do agronegócio, porque eu preciso aprender um pouco mais. E a tua primeira lembrança de campo, de área rural, né? Certamente você foi visitar clientes, eu queria entender a tua primeira, seja da infância, da adolescência, enfim, quando você viu o campo pela primeira vez, qual foi a sensação? Você falou, até brincando, quando veio para cá não sabia que o algodão dava flor, né? Então me fala um pouquinho dessa experiência prática. Eu vi o campo de verdade pela primeira vez, assim, as áreas rurais no Paraná, elas são muito diferentes, né? Então, a gente tive algumas experiências, assim, de ir para sítio na infância, mas não tenho referência. Mas quando eu vi, assim, fazenda pela primeira vez, foi quando eu me mudei de Curitiba para o Mato Grosso, vim de carro. E aí, a hora que eu passei São Paulo, entrei no Mato Grosso do Sul, começou a me bater um desespero, porque era só fazenda, uma reta que não acabava nunca mais e caminhão. Eu nunca tinha visto aquilo, assim, sabe? Aqueles chapadões que não tem morro, né? Imagina, eu sou paranaense, o máximo de trecho de estrada que eu fazia era Curitiba, litoral, na Serra do Mar. E aí vim para cá e foi a primeira vez, assim, que eu vi pessoalmente aquela imensidão. Falei, cara, isso aqui não existe, assim, para mim foi assustador, né? Foi uma experiência assustadora, mas mais positiva, porque realmente eu não tinha nem ideia, né?
E aí foi a primeira vez que eu vi aqueles caminhões, assim, carregando grãos, né, muitos caminhões, aquela pista simples, uma cidade muito distante da outra, que também era uma coisa que eu nunca tinha visto, e fazenda no meio. E aí eu fiquei me perguntando, gente, será que só tem uma pessoa que é dona disso? Ou não são várias? Como é que funciona esse negócio, né? E aí depois comecei a trabalhar efetivamente em Cuiabá, mas eu viajava muito para o interior, né? Então, nas estradas, aquilo me intrigava. Como é que pode uma extensão tão grande e como é que cuidam disso? Isso era uma dúvida que eu nem estava no agro ainda, eu cuidava de outro segmento, né? Mas aquilo me intrigava. Como é que cuidam disso tudo? Sim, como é que olha para isso tudo? Aquilo me deixava, assim, encafifado o tempo todo, né? Quando eu estava viajando. E aí, efetivamente, colocando o pé mesmo numa fazenda de verdade, né? Foi em Sapezal, e aí que eu entendi como funcionava. Eu falei assim, gente, tem tudo aqui dentro, tem tudo. Tinha refeitório, tinha muitos colaboradores, um monte de máquina, e aquilo funcionando como uma grande empresa, porque quem está fora não imagina, né? Sim, existem também os jargões, né? É uma indústria a céu aberto. As pessoas não entendem. Até você botar o pé lá mesmo, as pessoas não entendem. Quando eu vi uma godoeira funcionando a primeira vez, eu fiquei assim, chocada. Parecia minha filha quando descobre alguma coisa, sabe? Com 8 anos de idade, que ela fica assim, ó. E eu lembro de ficar assim, não é possível, gente. Não é possível, que é isso? É esse processo que faz uma calça jeans, esse processo que faz uma camiseta. Isso tinha que ser ensinado na escola, sabe? Assim, no Brasil inteiro, as crianças tinham que saber isso na escola e não sabem, né? Quantas pessoas em várias regiões do país não têm ideia que isso aqui acontece? E eu falei assim, puxa, isso... eu me senti muito desprivilegiada porque eu fui conhecer efetivamente, isso eu tinha, sei lá, 28, 30 anos. Eu passei 30 anos da minha vida sem saber que isso existe. E do outro lado, agradecendo mesmo a Deus, falando, poxa, que bom que eu não passei a vida sem conhecer isso. Então, as experiências para mim de fazenda, elas sempre são muito impactantes, sabe? E hoje qual é, Sônia, depois dessa experiência toda, né, e sintetizando um pouco de tudo que você relatou aqui, qual a tua impressão sobre o agronegócio? O que representa para você? Vou ser bem clichê, sim. O agro é tudo. Sim, sabe, agro é movimento. Hoje eu vejo, depois de tudo isso, eu enxergo o agro como a grande coluna, o grande pila, pessoal fazendo uma analogia com uma construção, assim, sabe? A grande e base muito sólida que carrega o nosso país, assim. Sem o agro, nós não somos nada, absolutamente nada, sabe? E eu sempre falo, toda vez que eu tenho oportunidade de falar isso para as pessoas da minha família, para quem é de outros segmentos, sempre que eu conheço alguém, gente, vocês precisam conhecer, precisam ter noção, porque quem fala mal do agro não faz a menor ideia do que está falando, assim. Não faz a menor ideia do que está dizendo, assim, o absurdo que está dizendo, porque, de fato, né, quando a gente ouve as músicas, agro é pop, agro é tech, agro é tudo mesmo. Se a gente está aqui hoje, né, com saúde, com vestimenta, é porque o agro trabalhou, sabe? Existe uma pessoa que acorda dia e noite, que safra contra safra, investe tudo que tem para carregar o país nas costas, sabe? Então, para mim, é isso, sabe? É tudo. Quem levanta o nosso país, quem está ali como pilar mesmo de toda a nossa estrutura econômica é o agro. Ô, Sônia, eu acho muito legal quando você traz esse depoimento, por isso que eu perguntei, né, como você enxerga hoje, depois de toda essa experiência que você já tinha relatado, porque o nosso público aqui do podcast, obviamente, a grande maioria é de produtores rurais, técnicos, enfim, trabalhadores, pessoas que estão envolvidas diretamente com o campo, né? Mas a gente tem uma parcela de ouvintes aqui que não tem uma relação próxima com o agro, né? E por isso que a gente gosta sempre de ouvir quem a gente está conversando, as pessoas que participam do podcast, justamente de uma maneira pessoal demais, né? E até certo ponto didática, para que a informação ela também ecoe para aquelas pessoas que não têm essa dimensão do que é o agro, como você bem relatou, né? Você ficou surpresa, foi um choque de realidade quando você começa a trilhar a estrada, literalmente, a cruzar a estrada e começa a ver a paisagem mudando e o tamanho das propriedades rurais e o quanto de responsabilidade tem em cima de tudo aquilo, né? E começa a entender ainda mais o dinamismo, né? A realidade do campo. E isso é muito bacana, né? Por isso que eu pedi que você realmente trouxesse a sua impressão hoje, depois de tudo que você relatou, e foi muito bacana ouvi-la dessa maneira. Hora de falar sobre inovação, comodidade, segurança, qualidade e agilidade para a semeadura.
É isso que a Agrosol Sementes traz ao mercado com o conceito de semente pronta. O produtor só tem o trabalho de abrir o bag, colocar a semente na plantadeira e iniciar o cultivo. Assim, ganha tempo para aproveitar a janela ideal de plantio e fica tranquilo, porque as sementes foram tratadas por especialistas. A Agrosol apresenta ao agricultor um produto diferenciado que atende a 6 requisitos exigidos pela parceria Syngenta para certificação de qualidade, que, aliás, é considerada a certificação mais exigente do mercado na área de tratamento de sementes industriais. A semente Agrosol é preparada por profissionais treinados, com aplicação de doses precisas e bem distribuídas em todas as sementes. O resultado é uma semente que agrega valor à lavoura e traz mais desempenho para quem cultiva. Afinal, a ampla proteção contra pragas e doenças nos estágios iniciais da planta se traduz em mais produtividade. Para informações, entre em contato com a Agrosol pelo telefone 66 2123 5201 ou acesse o site agrosolsementes.com.br e busque o atendimento personalizado diretamente com o representante mais próximo de você. Agora, Sônia, eu queria entender como funciona o trabalho que você, junto à equipe da Sol, oferecem, Porque justamente a gente falou logo no início, A gente está numa atividade extremamente moderna que incorpora cada vez mais e mais tecnologia e assim vai ser para que a gente busque ser cada vez mais eficiente no campo, Ser mais sustentável econômica, ambientalmente, socialmente também. E para isso a gente precisa, claro, ter toda uma rede de suporte para que toda a tecnologia possa ser extraída da melhor maneira possível, desde a mão de obra qualificada, capacitada para operar essas máquinas, vamos exemplificar com um maquinário aqui, mas também ter a condição de que aquelas informações se conectem, A gente fala tanto em conectividade, vamos pensar aqui as pessoas que estão nos acompanhando, imaginar várias máquinas, cada uma trabalhando de uma maneira, e elas precisam gerar informações que vão se conectar para que essa conexão, esse monte de dado gerado, possa proporcionar uma tomada de decisão mais assertiva. Um resumo muito simples que eu fiz aqui, mas ilustra a importância da conectividade e eu queria entender como entra o trabalho de vocês. Linkando nesse objetivo mesmo, Eu até comentei no início, a gente faz conectividade porque a conectividade é necessária, porque partindo dela, a gente dá os próximos passos, Então, para nós, os passos seguintes da conectividade, eles são muito mais importantes do que a própria conectividade em si, Então, o nosso trabalho, ele começa trazendo para o mercado um projeto e uma iniciativa extremamente disruptiva, onde a gente transforma o modelo de negócio existente até o momento, que era um modelo de negócio que envolvia CAPEX e OPEX, num alto investimento, e aí a impressão latente de que é só o grande que pode fazer, o pequeno e o médio não. Então, toda a nossa estrutura de negócio, ela é 100% as a service, O que é isso? O produtor não tem um investimento de CAPEX, e ele começa a pagar depois que a estrutura está pronta, Foi nessas iniciativas que a gente conseguiu alcançar os números que hoje, depois de 4 anos de empresa, a gente tem, que são 450 torres, 2 milhões de hectares iluminados, e a gente fala iluminados, linkando a Sol com a agricultura muito no sentido de coisas coisas que dependem uma da outra, Por isso que a gente fala nas nossas campanhas, aí a agricultura precisa de sol. Então, chegando nesses números, num modelo disruptivo, onde o produtor ele consegue fazer uma divisão do investimento com os vizinhos, que é uma prática muito comum, assim, Eles criarem ali um pool de compras e poderem fazer esse investimento, coisa que dentro da operadora não é possível. Então, por isso que existia muito esse sentimento do agro de que investir em conectividade é caro. E aí ele acabava escolhendo outras soluções ali mais em conta, mas que a longo prazo acabam não atendendo a demanda, Porque partindo de uma estrutura que é isso que a gente faz do ponto de vista de conectividade, partindo de uma infraestrutura robusta, Que atende ali cerca de 20 a 30 mil hectares, numa rede pública, que conecta não só a fazenda, mas também a sociedade toda em volta, Por isso que nosso objetivo é ajudar o produtor a produzir mais e melhor e transformar a vida das pessoas, não só as pessoas que trabalham na fazenda, mas sim as pessoas do entorno,
Os nossos projetos hoje beneficiam escolas, creches, unidades de saúde, né, que são as pessoas envolvidas nas comunidades rurais que também precisam ter acesso à informação, acesso à internet, para que elas possam se qualificar para poder trabalhar no campo, e trabalhar de uma forma que elas consigam absorver também toda essa tecnologia. Então, a gente faz o nosso trabalho partindo dessa conectividade robusta, né, em rede pública, justamente para proporcionar àquela região um acesso democrático à informação, né? Então, significa que qualquer pessoa que estiver passando por ali, que tenha o chip da operadora X, Y ou Z, né, o que a gente definir ali como o melhor custo-benefício para aquele projeto, ele se conecta, porque eu não quero isolar, eu quero expandir, eu quero integrar pessoas e eu quero integrar tecnologias. E depois vem a nossa parte de inteligência, que é justamente para que a gente consiga dar o próximo passo com o produtor nesse momento importante, né, que ele demanda cada vez mais modernização e cada vez mais uso de tecnologia ali para alcançar novos patamares de produtividade e sustentabilidade. Então, conectamos. O que a gente faz da vida na prática? A gente conecta com uma rede parruda, robusta, onde o produtor não precisa se preocupar em fazer a manutenção, nem da torre, nem da parte de serviços de conectividade e equipamentos, né? A gente faz isso por ele, para que ele consiga se preocupar com o que ele efetivamente precisa fazer da vida, plantar, colher, etc. E depois vem a nossa parte de integrar tecnologias, né? Como que eu integro essas tecnologias, né? O que eu faço ali para o produtor? A gente leva para ele ferramentas digitais, e aí respeitando a realidade de cada uma das fazendas, para que ele possa fazer telemetria das máquinas, para que ele possa desenvolver um projeto de monitoramento climático daquela fazenda em específico, para que ele tenha condições de fazer toda a parte de pulverização, mapeamento, tudo isso online, né? Para que ele consiga ter essas informações, a gente junta essas informações com ele e, partindo disso, ele tome a decisão adequada. Um exemplo, né? Vou trazer o exemplo seguindo a linha da mecanização ali, né? Que você muito bem pontuou, em relação ao maquinário. Hoje, as máquinas, elas vêm com muita tecnologia. O produtor acaba não conseguindo aproveitar 100% da tecnologia porque falta a estrada, falta a conectividade lá na fazenda. Mas se eu tenho uma fazenda conectada, eu consigo, por exemplo, pensar em pulverização, onde essas máquinas, né, trazem informações em tempo real, e eu consigo colocar, por exemplo, né, 5 pulverizadores trabalhando ao mesmo tempo, onde um enxerga o que o outro está fazendo, e aí eu não tenho sobreposição de aplicação e nem falha. Por quê? Porque isso está conectado, porque a gente está vendo qual é o talhão que ela está trabalhando. Isso faz com que o produtor evite perdas na produção e também desperdício de defensivo, né? Que, assim, boa parte do investimento do produtor aí na safra é consumo, né? Se eu aplico de mais ou aplico de menos, tem um problema. Isso é o básico que ele consegue ali economizar e ganhar assertividade, né, nas atividades do dia a dia. Isso é um exemplo. Depois, um outro exemplo que é a questão do consumo de combustível. Se o operador está andando dentro dos parâmetros orientados pela fábrica, né, de velocidade e tudo mais, eu economizo combustível, eu economizo no desgaste da máquina, consigo fazer uma manutenção prévia, né, o próprio fornecedor consegue enxergar a máquina lá na loja do concessionário, e trazer informações preventivas para o produtor. Olha, a máquina está dando um alerta X, a gente precisa olhar tal coisa, o produtor sabe antes. O produtor sabe antes, ele consegue se prevenir, e o concessionário também já está prevendo o que ele vai precisar de peças, então ele faz a aquisição antes e consegue atender mais rapidamente a demanda, e isso a gente evita, por exemplo, uma máquina parada em plena colheita. A gente brinca assim, né, que a gente vai pendurando vários indicadores ali, que são benefícios para o produtor, e aí, por isso, cada projeto é único e cada fazenda dentro da sua realidade, né? A gente, obviamente, leva os exemplos, mas cada produtor tem a sua demanda. Então, basicamente, o que a gente faz da vida é isso, né? É olhar para a fazenda, levando em consideração a visão do produtor, para que a gente consiga, junto com ele, fazer toda essa integração de inteligência, toda essa integração de tecnologia, para que, de fato, aquilo faça diferença. Porque se ele olha tecnologias separadamente, ele vai ter dificuldade de conectar essas informações e tomar uma decisão.
Um projeto de monitoramento climático sozinho não resolve o problema, tal qual a conectividade sozinha não resolve o problema. Esse é o maior desafio. O maior desafio é a integração das tecnologias. Maravilha. Só para trazer uma informação que vocês colocam, e eu acho muito bacana, inclusive num dos releases de vocês, né, falando sobre a importância da adoção de tecnologias, né, atribuindo aí esse dado a um estudo realizado pela Exalc, né, pela Exalc USP, que a adoção de tecnologia pode aumentar a produtividade agrícola em até 25%, ou seja, permitindo, né, como você bem exemplificou, maior eficiência no campo, evitando sobreposição, falhas, foi um dos exemplos que você trouxe, e redução de custos operacionais em até 20%, né, justamente também utilizando o mesmo exemplo, acho que fica claro de onde vêm esses números, né? O que eu queria entender agora, Tony, acho que seria legal de maneira visual para que as pessoas entendam, né? Como que é? Eu tenho uma propriedade rural, pequena, média, grande, enfim, e não tenho conexão na minha propriedade. Como que eu procuro vocês? O que vai ser colocado? Vai ser instalada uma torre? Eu queria entender na prática como funciona para a gente começar a ter essa conexão. E você disse, né? É uma conexão, vocês trabalham para que ela seja pública, ou seja, não só dentro da fazenda, não é uma rede privada. Ela vai, né, também atender o entorno, o que é muito bacana, porque você democratiza esse acesso à informação, foi até a expressão que você utilizou. Eu queria entender como funcionaria isso na prática. Ótimo. Bom, a gente tem aqui os canais de atendimento, né? Com o time de campo, os nossos parceiros e etc. Né? A gente está lançando, inclusive, um novo canal de atendimento, né? Que é uma loja virtual, aí, um marketplace para facilitar e democratizar ainda mais, né, a chegada na adoção de tecnologia, mas pensando em da conectividade para frente, como é que a gente faz? O produtor tem uma fazenda numa determinada região, né, ele consegue nos acessar, por exemplo, através do concessionário da John Deere, ou através do nosso site, até o nosso time também, né, faz prospecção ativa, identificando áreas ali que ainda não estão conectadas e próximas de áreas que nós já conectamos, isso facilita o acesso, mas também temos clientes em áreas extremamente isoladas que a gente também leva a conectividade para lá. Então, como é que a gente faz o estudo? Conhecemos o produtor, não tem conectividade, quando muito tem um Wi-Fi na sede que chega por um provedor local, e aí a gente sabe como é que funciona o Wi-Fi, né, pequeno, baixo alcance, né, a gente vai pegar ali o polígono daquela fazenda, né, os limites daquela fazenda, e já vai conversar com o produtor a respeito da torre, né, se usa muito essa nomenclatura, né, de, a torre, gente, a torre é só ferro. A torre é só o ferro, assim, né, de novo, ela sozinha não resolve nada. E aí a gente já conversa com o produtor no sentido de explicar para ele, olha, existe aqui a necessidade de ceder um espaço na fazenda para que essa torre seja construída, né? E aí o espaço depende, obviamente, da altura que vai ser necessária. Então, a gente marca ali junto com ele o espaço onde essa torre vai ser construída, efetivamente. Toda a parte de licenciamento, né, seja urbanístico, ambiental, licenciamento de operações, é nossa responsabilidade, o que é também uma complexidade, porque se o produtor precisa fazer isso, poxa, ele não tem expertise para fazer. E às vezes existe um conceito de falar assim, não, mas eu tenho uma torre lá na fazenda. Tem uma torre boa. Tudo bem, mas ela não tem licença e ela não tem infraestrutura suficiente para suportar os equipamentos que a gente coloca ali, os equipamentos parrudos, né? Não é um rádio de Wi-Fi. Aí a gente já define essa questão ali da cessão do espaço para que a gente possa fazer a construção da torre. Em paralelo a isso, tem todo um time de engenharia fazendo um estudo de cobertura e de transmissão. Como é que eu vou chegar lá? Né, eu vou passar por outras torres, vai ser um enlace de rádio, vai ser um enlace de fibra, eu vou usar um satélite, né, pode ser um satélite, por que não? Se a gente está em áreas muito isoladas, por que não usar um satélite, né? E aí a gente desenha toda a parte do projeto de RF, né, que é de radiofrequência ali, que é de fato a extensão da cobertura, né, com 3G, 4G, Narrowband IoT, CAT-M, essa sopa de letrinhas aqui é para dizer que a gente está conectando pessoas, máquinas e sensores dentro de uma única tecnologia. Ou seja, a experiência da cidade lá na fazenda, onde eu não me preocupo se meu celular funciona ou não. E partindo do princípio que o meu celular está funcionando, eu posso conectar absolutamente qualquer coisa. Posso conectar máquina, eu posso conectar estação, eu posso conectar um sensor de balança, posso conectar um sensor no coxo, pensando na pecuária, sabe? Enfim, uma série de coisas. A gente estrutura toda essa parte do projeto de cobertura, valida ali os percentuais, mostra para o produtor, né, a extensão da cobertura, barreiras físicas, né, se tem um morro, se tem um buraco, tudo isso influencia, então cada projeto, por isso que eu disse que cada projeto é único, porque ele é
ele leva em consideração a topologia, né, precisa levar em consideração a topologia do terreno. Isto posto, definido, né, ali com o produtor, a gente entra na parte de modelo de negócio, se os vizinhos vão contribuir também, se não vão, se contribuírem, muito legal, porque a gente faz os contratos individuais, isso dá para o produtor âncora, né, para aquele que cede espaço para a torre, ele ter esse conforto de que ele vai poder fazer uma divisão do investimento, mas que ele não tem necessariamente a responsabilidade sobre a gestão daquele contrato na íntegra, né? Ele tem a responsabilidade dele, né? Do contrato que ele fez direto com a Sol, mas se o vizinho entrou também, a responsabilidade do vizinho é do vizinho. E essa é uma preocupação do produtor também, né? Ah, mas eu vou ter que me responsabilizar pelo meu vizinho? Não vai, né? Tudo é a gente que conduz. Fizemos a implantação, aí a gente vai passar ali por 6 meses de processo de implantação, porque licença, cada município faz de uma forma, né? Então, isso é complexo também, né? Se eu tenho, por exemplo, um caso, algumas licenças são na prefeitura, outras licenças são na secretaria. A gente tem um caso em Cáceres ou Pontes Lacerda. Me fugiu agora a cidade, que a gente está tramitando a licença em Brasília, porque é uma área, tem um pedaço da fazenda que tem uma área de reserva indígena. Ou seja, a gente precisou levar essa licença lá para Brasília, né? Então, olha o tempo, né? Tudo isso a gente faz, né? Então, depois das licenças, a gente passa para a parte de construção da torre, instalação dos equipamentos. Em paralelo a isso, aí veio também uma nova conversa com o produtor, no sentido de fazer uma imersão mesmo na realidade dele, falar, tá bom, agora, depois da conectividade, o que mais a gente vai fazer? É a telemetria da máquina? Você vai trocar parque de máquinas? Não vou instalar equipamentos nas minhas máquinas para que elas sejam capazes de se conectar. Legal, beleza. Então, a gente desenvolve aqui contigo o projeto de telemetria, né? Que mais? Vamos falar de clima, vamos falar de mapeamento, pulverização, às vezes ponto eletrônico, né? Que para a gente é uma coisa assim. São serviços adicionais que vocês oferecem ali, tem um pacote de serviços adicionais. São serviços adicionais, que é esse próximo passo importante no sentido de integração de tecnologia, porque dentro do nosso propósito, né, de ser a empresa referência de tecnologia no Brasil, eu só consigo fazer isso se eu estiver trabalhando lado a lado com o produtor. Não adianta simplesmente eu dar conectividade para ele paga o boleto da conectividade, e depois, se vira aí. O que ele vai fazer? Aí ele tem que buscar, obviamente que em alguns casos o produtor tem ali os seus fornecedores, e uma coisa que a gente faz muito tranquilamente é trabalhar junto com esses próprios fornecedores para que a gente consiga apoiar o desenvolvimento daquela fazenda em específico, né? Mas não tendo, né, ou, enfim, cada um dentro da sua realidade, a gente também dá esse portfólio, né, fornece esse portfólio vasto de soluções já homologadas dentro da própria Sol, e também uma outra iniciativa no sentido do produtor, às vezes, trazer soluções que a gente não tem no portfólio e a gente vai atrás. Tipo, olha, entendi, né? A gente tem um produtor que é um grande parceiro nosso, falou, preciso de uma solução aqui para fazer a gestão de silo. Há 5 meses atrás a gente não tinha, né? Não, entendi, né? Falei, entendi, nós vamos atrás. A gente foi, colocou nosso time de desenvolvimento, buscamos, né, os parceiros para desenvolver, encontramos um modelo de negócio que era mais aderente, e aí a gente levou para o produtor. O produtor contratou, gostou, validou, é o nosso portfólio hoje, né? Então, a gente brinca que o nosso portfólio, ele não é engessado. Acho que está muito claro como funciona, mas só para não deixar nenhum tipo de dúvida, tá? O alcance da tecnologia, por exemplo, o alcance da conectividade, da conexão, ela vai de acordo com cada projeto, né? Então, se eu sou um produtor, quero ter só na minha propriedade ali no entorno, maravilha. Se eu tenho um pool de produtores ali que querem fazer junto, vai ter a potência de acordo com cada projeto, como você disse, é individualizado. Além do serviço, da cesta de serviço que vocês oferecem, que você, né, vem aí na realidade de cada um e na necessidade de cada um, evidentemente. E você disse lá no início do bate-papo sobre custo. Custa caro? A tecnologia é cara? Eu não sei de que maneira você pode responder essa pergunta, né? Afinal de contas, você está na área de vendas, mas vamos lá. Custa caro para um produtor? Ou é um investimento que se paga realmente pelo que ele oferece? É um investimento que se paga. Quando a gente coloca ali, quando a gente faz o encontro de contas, né? De toda a economia gerada. E aí o produtor pergunta isso mesmo. São 2 perguntas cruciais. Uma, qual é o raio de alcance? Beleza, eu boto a torre aqui na minha fazenda, vai cobrir quanto? A gente, obviamente, tem, assim, o censo, né, por conta do volume de projetos que a gente trabalhou
no Brasil, trabalha aí no Brasil todo, e de uma premissa de um raio de 8 quilômetros, cerca de 20 mil hectares, mas eu vou dar uma resposta de agrônomo agora, né? Depende, porque depende da topologia do terreno, que ela vai influenciar diretamente nisso, né? Assim como eu tenho projetos com raios menores, eu tenho projetos com raio muito maior, né? Então, por isso que cada projeto é único nesse sentido. A gente, obviamente, tem essa premissa, né, essa orientação aqui para ordem de grandeza com relação a alcance, né? E aí a outra pergunta é, quanto é que custa? Né? Beleza, muito legal, você está me prometendo um monte de coisa, mas aí, no final das contas, quanto é que vai custar essa brincadeira? Posso colocar aqui em ordem de grandeza para a gente ter uma noção, né? A gente está falando de cerca de um investimento aí de 10 mil reais por mês, 10 a 15 mil reais por mês, que pode ser dividido, né? O produtor não precisa fazer um investimento sozinho. E a gente, pensando no nosso modelo as a service, nós trouxemos parceiros para dentro do negócio que fizeram um investimento em infraestrutura, e isso diminui, né, o investimento do produtor, porque ele não precisa pagar ali pela construção da torre, ou comprar uma torre fora e construir ela no padrão que a gente precisa, né? E essa parte de OPEX mensal, ele reverte em serviços, ou seja, isso volta para ele em serviços de tecnologia. E quando a gente vai fazer um encontro de contas, o projeto se paga, porque eu sempre devolvo a pergunta, quanto é que custa para você, produtor de algodão, uma máquina parada na colheita? Porque deu algum problema, porque essa é a realidade do produtor que não tem conectividade. Se a máquina para no meio da lavoura e ele não consegue ali, por exemplo, fazer uma videochamada com o concessionário para mostrar o que está aparecendo no painel, para tirar uma foto, de repente, da peça, para o próprio concessionário já validar se ele tem a peça e ele ir na fazenda já com a peça, a máquina está parada. Quanto é que custa uma máquina parada? 2 dias numa colheita, meio dia numa colheita. É muito dinheiro. Quanto é que a gente economiza de combustível se eu conseguir monitorar a performance do meu operador? Se ele está trabalhando exatamente dentro das premissas. Quanto eu economizo? Quanto eu economizo de defensivo se eu não tenho sobreposição de aplicação ou eu não tenho falha de aplicação? Nossa, Sônia, mas esses números são muito difíceis de levantar. São muito difíceis de levantar, porque cada um tem a sua realidade, né? Mas é nisso que o produtor precisa pensar quando vem essa pulguinha atrás da orelha e fala assim, puta, mas é muito caro investir em tecnologia, conectividade é muito caro, né? Vou fazer um investimento em conectividade aqui, é muito caro. Mas quanto é que a gente deixa de gastar? Qual é o abismo, né? Porque existe um buraco negro aí, né? Que vai dinheiro de defensivo, vai semente, vai combustível, e a gente não consegue enxergar, porque eu só vou ter essas informações hoje, né, sempre a gente pode brincar, né, faz a autópsia, e a informação, ela vem, tá lá, o pessoal pega no pendrive da máquina, depois sobe no Wi-Fi, eu vou olhar uns 3, 4 dias depois, aquele buraco. E aí eu já não consigo mais corrigir, eu vou pensar em corrigir talvez na próxima safra, mas na próxima safra eu já estou pensando em outra coisa. Existe sim uma preocupação do produtor no sentido de custo, né, e a gente sabe que os produtores são muito seguros nesse sentido, né, de fazer investimentos que efetivamente façam diferença e se paguem ao longo das safras, mas a tecnologia bem azeitada, né, os parâmetros bem azeitados, e a gente conseguindo fazer esse trabalho de identificar os gaps ali e os pontos de melhoria, eu não tenho dúvidas de que o projeto se paga. Né? Inclusive, nós tivemos cenários com produtores muito nesse sentido, assim, né? De muita resistência, de não vou fazer um investimento porque é caro, não vou fazer um investimento porque é caro, e a nossa proposta foi, deixa eu entrar na sua fazenda com o nosso time, trazendo as soluções, conectando, se você não vê diferença, não precisa pagar. Se não fizer diferença nenhuma na sua vida, não transformar a forma como você trabalha, não melhorar a qualidade de vida dos seus colaboradores para você reter força de trabalho, né? Porque hoje o colaborador vai embora. Ele não consegue dar isso para o filho, ele não consegue falar com a família que está longe, ele vai embora. E aí, quanto é que custa? Você desliga, você perde, contrata, treina de novo. E se não fizer diferença nenhuma, você não precisa pagar. E, de novo, a gente não gosta de perder ninguém para o ímpar, né? E nesse posicionamento, a gente tem conseguido, sim, trazer cases muito importantes para dentro do nosso negócio e muita convicção de que o que a gente faz, o investimento que o produtor faz, se paga e faz efetivamente a vida dele diferente e a vida da comunidade também mudar.
né? Transformar. E essa mudança, transformação é algo que não tem preço, né? Realmente é uma mudança de realidade e acaba se pagando também por conta disso. Só para ficar claro aqui, brevemente, você falou de 10 a 15 mil reais por mês, exemplificando ali, isso só o custo mensal ali, evidentemente, não considerando o investimento na torre, é isso? Ou já considerando a instalação? Eu englobei aqui torre e a parte de conectividade e serviços, tá? Assim, englobei tudo. Obviamente, o produtor não precisa fazer esse investimento sozinho, e aí o nosso modelo de negócio traz incentivos, traz parcerias, para que esse investimento seja menor, mas assim, com relação ao investimento, a gente não tem insegurança nenhuma nesse sentido, porque vai fazer diferença, e ele, no final das contas, vai falar, poxa, como eu vivi tanto tempo sem isso, né? E aí, você está sabendo da novidade? É o ImaCast, uma parceria entre o Instituto Mato Grossense do Algodão e o podcast do Patrone, para levar até você o conhecimento gerado pelo IMA, que desde 2007 exerce papel fundamental para o avanço e a consolidação da nossa cotonicultura. Com episódios mensais, o ImaCast vai debater temas importantes para o sucesso da atividade, sempre com grandes especialistas que vão dividir informações e orientações com foco nos melhores resultados dentro e fora do campo. E olha, o bate-papo tá muito informativo, viu? Para conferir, é só acessar os canais do podcast do Patrone e do IMA Mato Grosso no YouTube ou pela sua plataforma de áudio favorita. ImaCast, democratizando o conhecimento sobre a cotonicultura por meio da comunicação. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Sônia, a gente está caminhando para a reta final aqui para poder concluir, afinal de contas, né, já chegamos a quase 1 hora, é o tempo que eu tinha combinado com vocês, mas vamos lá, vamos seguir aqui rapidamente. Eu queria só que você me trouxesse em números aí, eu sei que vocês têm uma demanda grande, já consolidada, tem projetos em parceria com a AMPA, por exemplo. Quantas torres vocês já têm instaladas em Mato Grosso? Como é que está a demanda em Mato Grosso e no restante do país, tá? Como é que está a demanda do agro para esse trabalho de vocês? Olha, hoje os nossos números a gente fecha 2024 com 450 torres, 12 milhões de hectares iluminados, né, cobertos, e isso representa 15% da área agricultável do país, né. A gente olha o universo, poxa, 450 torres é muita coisa, é mais do que qualquer operadora sozinha fez no agronegócio no Brasil ao longo dos anos, em área rural, efetivamente, né, e a gente fez isso em 4 anos, a gente fecha 2024 com esses números, mas quando a gente olha o percentual de área produtiva coberta, fala, poxa, 15%, olha quanto de espaço a gente ainda tem para evoluir. Então, vem muito mais por aí, obviamente que a gente não para, né, os projetos de conectividade. O projeto com a AMPA, por exemplo, só em Mato Grosso são 123 torres, né, só em Mato Grosso. Depois a gente tem uma iniciativa com a Aster, que trouxe mais 45 torres somente para o estado do Mato Grosso, mais uma iniciativa com a John Deere, que também trouxe 60 torres mais para o Mato Grosso. Então, assim, a gente está falando por alto aqui de números, e isso vem, né, fora os projetos que, assim, que é um produtor que trouxe a demanda, o time segue trabalhando, mas a gente está falando que, assim, mais da metade desse número está em Mato Grosso, né. Hoje a gente consegue fazer o trecho ali, Nova Mutum, Sinop, com a rodovia conectada, né? Não instalamos, obviamente, na rodovia, instalamos nas áreas rurais ali, e isso tem um reflexo na rodovia. Campo Novo do Parecis, Diamantino, Campo Novo do Parecis, Juara, está 100% conectado. A área rural desses municípios está 100% conectada por conta da iniciativa com a Aster, né? As áreas de algodão do mapa 21-22, né, que foi o que a gente usou como referência ali para o projeto AMPA, 100% dessa área da safra 21-22 vai estar conectada com 3G, 4G, e não é só para a área de algodão, obviamente que as áreas de milho e soja também são beneficiadas, né, porque o produtor é o mesmo, basicamente. Então, são números agressivos, expressivos, e que há alguns anos atrás a gente não imaginava, né, como era complexo a gente chegar em Sinop, chegar em Juara, e não ter nenhuma comunicação, né, no Vale do Araguaia mesmo. Hoje a gente tem cliente em São Félix do Araguaia, São Miguel do Araguaia, tem conectividade, né? Cliente que, às vezes, pela estrada de chão, a gente demora 3, 4 horas para chegar lá, às vezes a gente vai de avião lá na fazenda, a hora que a gente desce na fazenda tem 4G.
Essas mais de 400 que você disse, todas instaladas já ou em processo de já contratadas e por instalarem ainda? Já contratadas e a instalação para a gente fechar 2024 aí nos próximos 60 dias, tudo instalado, tudo construído, né? Isso é um número gigante, mas quando a gente olha o percentual de área produtiva e a extensão do nosso país, a gente não pode parar, né? O negócio de conectividade, ele obviamente, hoje em dia já está bem homogêneo o assunto, né? O mercado já sabe, o produtor já sabe, né? Existem aí várias empresas trabalhando nesse sentido, e isso para a gente é muito bom, né? Se o produtor está conectado, às vezes o produtor acha, eu tenho uma conectividade aqui de outro fornecedor, será que eu posso ser cliente da Sol? Pode, porque se ele já está conectado, excelente, ele está num passo à frente de quem não está, e a gente pode apoiar ele nos passos seguintes, que é a integração da tecnologia, né? Então, isso para a gente é muito bom. Então, quanto mais conectado o mercado tiver, mais a gente consegue evoluir juntos, né? Perfeito. Última pergunta técnica para você, antes das últimas 3 que nós temos aqui, que são tradicionais do podcast. A gente está falando de levar serviço, levar tecnologia, levar conectividade, tá? E que tipo de problema pode acontecer, né, depois da instalação, né? O produtor vai se perguntar, tá, mas e aí? Tem manutenção, tem queda de sinal, tem oscilação? Como funciona? Tem sim. Toda a parte de manutenção, ajuste, reparo, isso é uma responsabilidade nossa com os fornecedores, né? O produtor não precisa se preocupar com relação a isso, mas sim, né? A manutenção, ela é necessária e problemas podem acontecer. Por exemplo, uma queda de energia. A queda de energia vai influenciar. Por quê? Porque a torre precisa de energia para irradiar sinal para os equipamentos, né? Então, pode sim acontecer uma queda de energia que influencie no sinal, né? Energia voltando, o sinal volta automaticamente, porque são parâmetros, né, sistêmicos. Troca de equipamento, isso acontece. Então, por mais que a gente tenha concluído, né, a questão de instalação dos equipamentos, a gente até já avisa o produtor, fala, olha, o time de campo, ele vem na fazenda ainda para manutenção preventiva, para manutenção corretiva, para instalar, de repente, um novo equipamento, né, mais um rádio ali na torre para levar sinal para um outro lugar. Então, a estrutura, ela, de fato, ela flutua muito nesse sentido, né? Mas o objetivo, sim, é que a gente deixe o produtor amparado sempre, né? Não é um universo em que nada vai acontecer. Pode acontecer, mas ele tem amparo, né? Essa responsabilidade não é dele, diferente, por exemplo, de um investimento em rede privada, onde ele compra os equipamentos, ele faz a instalação com a equipe dele, se der algum problema, ele tem que resolver. Não, somos nós que resolvemos com os nossos fornecedores. O produtor tem uma preocupação com raio. Ah, mas e se der um raio, queima tudo? Não tem problema, se der um raio, obviamente, né, que tem toda uma parte de segurança ali nas torres para que isso não aconteça, né, de aterramento, de para-raios, inclusive, mas se acontecer, a gente troca todos os equipamentos sem problema nenhum, e aí o sinal é restabelecido tranquilamente. Maravilha, maravilha. Acho que as dúvidas principais foram esclarecidas aqui. Sônia, agora a gente vai para as perguntas que são mais pessoais e são tradicionais aqui no podcast, tá? A primeira delas, e por isso que elas ficam para o fim, a primeira delas é a seguinte: qual pergunta você, Sônia Proença, gostaria que lhe fizessem um dia? Pode ser agora, pode ser lá no futuro, ou seja, a pergunta que você gostaria de responder. Nossa, me pegou de surpresa. Exato, por isso que ela fica para o fim. Olha só. E obviamente, bastante pessoal. Eu não sei se eu gostaria de responder essa pergunta, sabe? Mas eu gostaria que fizessem uma pergunta para os meus filhos a respeito da minha história, sabe? Qual foi a construção que a sua mãe deixou, assim, né? Isso, já falei que eu só vou partir dessa para melhor depois dos 100, assim, 111, aí eu aceito ir. Antes disso, não adianta me chamar que eu não vou, né? Mas eu gostaria que fizesse essa pergunta para eles, assim, com relação à história, que obviamente a gente acaba falando muito de histórico profissional, mas para mim não faz sentido construir uma história profissional que não transforme a vida das pessoas, sabe? Então eu desejo muito, né, quando eu tiver bem velhinha, que eu possa responder essa pergunta com relação se o que eu fiz da vida, Sônia, o que você fez da vida transformou a vida das pessoas, o que você fez na vida fez diferença, né, e a sua família, os seus filhos sabem disso, e eu quero muito que eles tenham noção disso e que eles consigam responder, sim, a minha mãe construiu, ela participou,
né, de X, Y iniciativas que transformaram a vida que transformou a vida das pessoas, que fez diferença, né? Para mim é isso, sabe? Que eu consiga responder essa pergunta com o coração orgulhoso e tranquilo de que eu não trabalhei puramente pelo dinheiro, que obviamente é necessário, viva o capitalismo, a gente está aí, precisa dele, vamos lá, né? Mas para que a gente tenha feito diferença, sabe? Maravilha. A outra pergunta é um pouco mais tranquila, né? Não vai te exigir tanto pensamento. Vamos lá. A gente quer saber uma curiosidade sobre você. Algo curioso da Sônia Proença. Uma curiosidade sobre mim. Curiosidade. Eu sou... Vou falar da religião, né? Que quem me conhece um pouco mais na intimidade sabe que esse contato com o sagrado, para mim, é muito importante, né? Eu sou iniciada no candomblé, uma religião de matriz africana, né? Fui iniciada em 2020, né? Raspada, catulada, fiquei carequinha, né? Por conta da religião. E essa é uma das grandes curiosidades. Eu acho que quando eu falo, as pessoas falam, nossa, sério? Porque você é tão racional, mas o meu racional também, a minha religiosidade e o meu contato com o sagrado, né, com algo maior, que no caso são os orixás, para mim também é muito racional, porque eu não tenho dúvida nenhuma de que existe algo que intervém e que influencia a nossa vida, sabe? Então, mesmo que eu seja uma pessoa de racionalidade muito forte, a espiritualidade, para mim, também é. E ela faz parte do meu dia a dia, assim, em absolutamente qualquer contexto. Muito bacana, muito legal. Há quem diga, né, e eu acredito muito nisso, que a gente precisa de um equilíbrio, né? Corpo, mente e espírito, né? Ou seja, os três têm que estar muito sintonizados para que a gente consiga fluir, né? Muito legal, muito legal. Exato. E agora, a terceira é mais fácil ainda, até já vi aqui. Para as pessoas te acharem, como que busca? Você está nas redes sociais, está no LinkedIn, como te procura? Tô nas redes sociais, tô no LinkedIn, Sônia Proença, né? Me acha no Instagram, me acha no LinkedIn também, e pode me adicionar lá, a gente conversa, bate um papo, eu falo bastante, né? Então, pode me encontrar ali. E em Cuiabá, quando eu estou em Cuiabá, estou no AgriHub. Então, tô ali, a gente se acha no café, né? Tô ali no meio, tá ali fazendo bagunça, fazendo barulho no meio da turma. Legal. Sônia, quero te agradecer mais uma vez, foi muito bacana, passou muito rápido esse bate-papo aqui, né? Você conversa com uma leveza e com uma clareza que é muito bacana, é o jeito que eu gosto, né, de conversar, de ouvir, porque afinal de contas, conversar é contar história, né? Contar trajetória, ilustrar as situações que a gente vivencia no dia a dia, né? Os desafios, acho que isso é muito bacana quando a gente tem um tempo trabalhando, estamos ambos aqui, mas podendo fluir a conversa, né? Podendo dividir informação, conhecimento com quem nos ouvir. Muitíssimo obrigado, tá? Por ter aceitado o convite. Agradeço a Valéria pela sugestão, né, de tema e muito bacana. Falar de conectividade, falar de soluções para o agro sempre é muito bacana, porque a gente ajuda a levar, de fato, o conhecimento, a informação de que existem várias opções, várias tecnologias que podem ajudar a tornar o dia a dia, né, das fazendas, das propriedades rurais mais distantes, independente do tamanho, distantes ou desprovidas de conectividade, de conexão, como é o caso aqui, existem soluções, né? Então, aqui a gente serve como uma ponte para que as pessoas se conectem, não só conversando, mas também por meio, né, da tecnologia que está à disposição. Obrigado mais uma vez, viu? Imagina, Patrone, eu que agradeço, né, pela oportunidade, pelo papo excelente, né, eu sempre acho um privilégio poder contar a trajetória, né, contar tudo que a gente está fazendo e transformando, enfim, e de fato fazendo diferença e levando informação, né, levando acesso para o produtor, seja pessoalmente, seja no online, usando a tecnologia a nosso favor, isso é muito importante. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.